Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Olha só, pessoal do 7º ano, a gente iniciando mais uma vez o que? O nosso Educa Recife, as nossas aulas maravilhosas, feito com o maior carinho, amor e dedicação para você. Se você não me conhece, né, você que estava comigo aqui, assistiu às aulas do ano passado, já sabe, né? É Gilson Soares, né? Ai, o rapaz do quê? O rapaz do quê? Do rostinho lindo, né? Se você chegou agora para indicação do seu coleguinha, assistindo agora nossas aulas, já sabe, né? Gilson Soares, professor de qual disciplina? Geografia. Você vai me encontrar nas aulas de geografia. Só que aqui a gente está iniciando um ano, uma aula diferenciada, né? Feita para você e vai ser um negócio, olha, interdisciplinar. Quase que eu derrubo a TV. Vai se acostumando que na geografia o negócio é meio assim, Isa. Aleatório, né? Bem aleatório. O Isa botou até um olhão ali para mim. Juninho, minha produção linda, perfeita. Daqui até o final do ano, eu derrubo essa TV. Olha só, se é interdisciplinar, não vai ser apenas o rostinho lindo que vai chegar aqui para você, né? Vamos ter aqui outros professores junto comigo, dialogando. Claro que a gente já começa com quem, ó? Deixando a aula mais acessível. Olha a Kezinha. A tela ficou até mais bonita com a Kezinha, ó. Linda, perfeita, maravilhosa. Deixando essa aula mais acessível, fazendo a interpretação de Libras. Eu estou aqui em pé, calça jeans escura, camisa polo laranja, né? O óculos arredondado. A pele tem algumas acnes, né? Algumas espinhas. Mas a gente vai superando, né? São detalhes à parte, gente. Pequenos detalhes, né? Nem todo mundo é Isa, né? Para amanhecer o dia. Aí abre a janela, eita, tá o tempo maravilhoso, nem precisa de maquiagem, né? Já acorda linda, perfeita, né? Tu também, Juninho. Vamos embora. Devagarzinho a gente vai se conhecendo e vai dialogando. Bom, já conheceu o professor de geografia, né, 7º ano? Eita, rostinho lindo. Mas agora eu vou passar a bola, né? Passar a bola para uma professora fantástica, maravilhosa, linda, perfeita. Você vai ver que vai ser uma elegância acima do normal que vai chegar, Juninho, na sua tela agora! Eu ainda estou com crise de riso, professor Gilson, porque essa da TV não estava combinada. Tá certo? Olá, 7º ano, todo mundo que está aí em casa e que se junta a gente agora, nesse momento. Eu sou Viviane Santos, esse é o meu sinal. E eu estou aqui com o professor Gilson e com mais outras surpresas para dar boas-vindas, né? A todo mundo que está em casa. A gente está começando um ano novo, então nada melhor do que a gente se apresentar para vocês, né? Já que a gente vai ficar juntos o tempo todinho durante esse ano. E conversar, porque hoje a gente tem uma conversa, a gente tem uma brincadeira. E como o professor Gilson anunciou, nem eu nem ele estamos sozinhos aqui. Tem mais outros professores com a gente. E agora eu passo a bola para um outro professor que vai se apresentar para vocês. Seja bem-vindo, professor Luciano. Olá, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Como a professora Vivi falou, eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Então, a turminha do 6º ano que acompanhou a gente ano passado, agora vai continuar acompanhando a gente aqui com as aulas de História pelo Educa Recife, na turma do 7º ano. Então, ó, vou acompanhar vocês ao longo de todo esse ano letivo que está começando hoje. E eu espero, né, que a gente tenha um ano letivo bem produtivo, né? Vocês vão ver que a equipe do Educa Recife é uma equipe, ó, mara, né? Como o meu produtor Juninho, ele gosta, né, de ouvir. É uma equipe, o que, Juninho? Supimpa, né? Mas aí, ó, vou passar a bola para outro colega que está aqui conosco. E, ó, olha ali, ó, vou chegar ali junto dele, vou chegar ali junto dele, vou chegar ali junto dele. Olha ele aqui, professor Heleno. E aí, professor, de boa? Tudo certo. Vamos lá, vou deixar com o professor. E aí, meu povo, tudo
tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, dessa vez não a uma aula de educação física, mas a mais um ano letivo, né? É muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem, se divirtam. Para quem está chegando agora, né, como os meus colegas já falaram, fiquem à vontade aí. E se você não estava nos acompanhando lá no 6º ano, não assistiu minhas aulas, vai poder me conhecer agora. Eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Vou aproveitar para fazer minha autodescrição. Nesse momento eu estou sentado aqui próximo ao computador, que é onde a gente conversa com vocês. Estou usando um óculos arredondado, tenho barba, está um pouco para fazer, mas ela está aqui existindo, entendeu? Eu tenho um cabelo baixinho, sou do time dos calvos, né? Então quem é calvo aí vai me entender. Então, estou usando um relógio de calça preta e uma camisa azul polo, que é a nossa farda aqui da escola. Então, já apresentei todo mundo, né? Eu não, né? Todo mundo já se apresentou, na verdade. Já me apresentei. E agora, a gente vai ver um pouquinho de como é que funciona as nossas aulas, né? Como é que vocês podem interagir, como é que vocês podem encontrar as nossas aulas. Então, eu já vou me levantar e vou vir pra cá fazer um jogo de câmeras. Tum, dum, 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 dum. E já cheguei aqui para sentar e poder apresentar para vocês aí a nossa aula e como é que funciona a nossa escola. Então, vocês têm aí como se comunicar com a gente através do aplicativo do Educa Recife. Então, é através desse aplicativo que vocês vão poder tanto assistir às aulas ao vivo, como assistir elas no repositório. Então, as aulas ficam salvas lá e vocês podem aí se comunicar com a gente. Então, em tempo real, aula ao vivo acontecendo, o aplicativo não consome aí dados da sua internet, né? Não consome seus dados móveis. Então, não precisa se preocupar, porque vocês vão poder jogar, vão poder ver série, seus animes, tudo que vocês gostam, aí sem preocupação nenhuma. Então, faz o download, vai usar lá o número de matrícula e a data de nascimento, e aí vocês vão poder acessar. Mas, para além do nosso aplicativo do Educa Recife, se você nos assiste pela TV, né, aí a TV Nova, através do nosso canal do YouTube, vocês podem tanto acessar esse QR Code, como colocar na barra de pesquisa Educa Recife. Lá tem todas as playlists, né, do 6º ao 9º ano, anos iniciais, educação para jovens e adultos, tudo que vai fazer aí com que vocês possam maratonar. Eles gostam de maratonar séries, né, professora? Sim, a gente também, né? A gente também. Então, por que não maratonar aulas? Né? Vocês vão poder aí conhecer várias coisas dentro de todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. Então, além disso, aquilo que vocês já estão acostumados, que os blogueirinhos e blogueirinhas fazem. O quê? Deixa o like, comenta, compartilha com o coleguinha. Se inscreve no canal. Lembrei de você, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Toda vez que chegar uma aula nova, o YouTube vai lá, ó, chegou aula nova, comunica, né? Então, é isso. Hoje eu puxei a sardinha pro meu lado, pra gente poder, né, apresentar tudo, né, não, professora? Mas ficou ótimo. Mas ficou ótimo. Aí a gente vai fazer um jogo, né? Jogo que é um componente aí da educação física, mas que dentro dele a gente pode aproveitar todos os componentes curriculares. Então, hoje eu estou aqui com os meus colegas, né, pra gente fazer um jogo de caça-palavras. Então, através desse jogo, vocês vão poder conhecer um pouquinho de cada uma das suas disciplinas, né? Mas eu já falei demais, e aí vamos embora começar o nosso jogo, A né? brincadeira, né? Vou explicar aí pra vocês de casa como é que funciona. E também pra gente aqui alinhar tudo, né? Vocês pensaram que os meninos foram embora? Não, eles estão ali, ó. Prontinhos. Não basta vir, tem que participar. Não basta vir, tem que participar, tem que fazer acontecer. Ele corta, daqui a pouco ele corta. Agora. Agora. Então, os meninos já estão... A gente fez até dupla, né? Mas nem é competição em dupla, não, tá? Mas não, é individual, estamos né? assim, de De pá de pareia. jarro. De pareia. De pareia. Então, ó, nesse jogo de caça-palavras, vão existir palavras
que são referentes a conteúdos que vocês vão ver nas nossas disciplinas. Então, tanto para você que está em casa, né, como para a gente vai procurar no caça-palavras as palavras que vão estar lá descritas ao lado. Então, após isso, a gente vai poder apresentar e discutir um pouco sobre esses conteúdos com vocês. Isso. Belezinha? Então vamos embora para o primeiro caça-palavras de hoje. Então, ó, aí na tela para vocês, o nosso primeiro caça-palavras. Então, ó, como é que a gente identifica? Na parte de cima, né, aí na horizontal, nós temos os números de 1 a 10. Na coluna, né, na parte aí vertical, nós temos de A a J. Então, aí já vou até puxar para o português. Puxa. Juntando português e matemática aí, ó. Quando a gente tá jogando, e para educação física também, quando a gente tá jogando a dedonha, a dedonha, Que a gente conta. e às vezes quando a pessoa fala assim, já botou 10, J, já sabe contar e saber lá no alfabeto a numeração. Normalmente, né? Eu não sei não, mas eu sempre vou contando assim, A, B, C, D, E, F, G, mas é tudo certo. Eu também. Então, ó, É pra não errar, né? é pra não errar, né? É pra não errar. Então, ó, essa é a forma de identificar. Então, quando for dizer, a palavra tal tá no número tal, letra tal, tá? Então, é uma forma mais fácil da gente poder identificar. Então, nós temos aí 4 palavras nesse primeiro momento. Temos aí narrativa, lugar, lutas e tempo. Tempo para achar. E já digo pra vocês, o que é que vocês acham que é aí? Essas palavras são de quais disciplinas que a gente falou aqui hoje? Quais? Tem que adivinhar, tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Vão pensando aí, bota a cabecinha pra funcionar. Gilson já tá ali, ó, com. Oxe, eu já pensando. tenho o meu palpite de número aqui já. E letra, Eita, já. menino, tá aqui assim, ó. A gente tá aqui enrolando. Eu falando, não tava nem olhando, Né? ele já tava lá de olho, ó. Então, aí, vamos começar com o professor Gilson? Vamos. Agora, veja, tem um detalhe, viu? A gente aqui não vai escolher aí a palavra que tem da nossa disciplina, não. Não. Então, o professor Gilson vai Sim. escolher entre história, Português. Ou e educação física. Certo. E aí, professor, você vai em qual? Vamos lá. Ao maior estilo batalha naval. Alô, galera aí que Tava gosta de procurando bingo também Letra A, número 2. Letra A, número 2. número 2, nós temos Olha, um N. Acho que ele achou uma Uhum. diagonal, né? Se a gente seguir, pegar agora o B, número 3, formamos agora NA. Vamos dando sequência, professores. C4. Achamos o quê? Um R. Tu é desenrolado, Vamos né? embora, professor Luciano. D5. A gente já encontrou o outro R. Se a gente desce agora para o E6, né? E6, é isso mesmo. A gente encontrou o outro A. Aí vamos embora. F7, G8, H9 e o I10. Formando ali a palavrinha narrativa. Narrativa, que é uma palavrazinha que a gente não encontra em geografia, né? É um termozinho que a gente vai encontrar lá na disciplina de português, pessoal. Olha aí, professora Viviane. Narrativa. Tu é sabido, Oi? viu? Tu vai saber demais, tu foi muito desenrolado. Dialogue, professora Viviane. O que Ai, seria é. uma narrativa? O que seria uma narrativa, pessoal? O que seria uma narrativa? É pra vocês me dizerem o que é uma narrativa. E é. Eu ando todinho falando disso. Narrativa, a gente pensa... Eu já puxo logo pra minha área. Quando falo em narrativa, tem lá os narradores das partidas. Faz sentido. Eles estão fazendo uma narrativa... Uma narração. Uma narração. É. Pronto. Eles estão fazendo uma narração da partida que está acontecendo. Seja de vôlei, futsal, enfim. Sim. O que quer que seja. Faz sentido, mas veja. Porque a narração de uma partida, ela é a descrição daquilo que está acontecendo ali fiel, né? Eu não posso inventar um gol que não existiu. Sim. Mas já a narrativa ficcional, eu invento é tudo. Pode ser tudo da minha cabeça. Então tem uma diferença aí entre a narrativa no português e a narrativa na educação física, né, professora Helena? Tá vendo vocês?
Porque eu já diria logo, não, narrativa, eu já puxo logo pra minha área, né? Narrativa. Não. Vai ser essa capacidade de contar histórias. Então, toda vez que eu trago um textinho aqui para vocês, para a gente fazer uma interpretação de texto, porque às vezes o texto ele diz muito mais coisa do que a gente consegue perceber na superfície. E aí, para fazer essa interpretação, é preciso ter cautela, é preciso, às vezes, mais de uma leitura, né? Para entender todos os arranjos, entender o enredo, que é como a história se desenvolve, né? E as ações das personagens. Imagina que essa aula fosse uma narrativa. Nós seríamos os personagens, né? Olha só. Estamos aqui fazendo com que a aula aconteça. Então, toda essa aula vai ser o enredo. E na história, a gente também trabalha com narrativa. Olha, é professor. verdade. Na história, a narrativa ela está ligada à questão de como se conta um fato. Então, um determinado historiador, ele vai contar um fato de uma forma, Sim. ou usando uma linha de raciocínio. Outro historiador vai contar sobre o mesmo fato de outra forma, usando outra linha de raciocínio. Ou o que a gente chama, né, de correntes ideológicas, né? Um vai defender uma teoria, outro defende outra. Então a narrativa ela também está ligada à história. E nesse sentido, ela se aproxima, né, professor Luciano, muito mais ao conceito que a Helena estava tentando puxar aí, porque em Mais ou história, menos isso. embora sejam narrativas diferentes, né, mas os dois precisam se pautar na verdade, Exatamente. né? Show. Gostasse Chique. ou adorasse? Vocês gostaram? Chiqueza. Eu ia fazer uma junção de gostasse com adorasse, mas não Não achei nada na saiu? minha cabeça, não. Mas eu gostei e adorei. Então, né? E aí, ó, vocês percebem que com uma palavrinha que a gente acha aí, dentro de um jogo, a gente consegue perceber diversas possibilidades, né? Diversas coisas que a gente pode utilizar para poder, como se diz, criar uma história. Isso. Para estudar, para ver os componentes, para tudo. Aí, né? Então, vou continuar por lá ou por aqui. Não, professora, já foi Gilson, agora a professora Vivi. Eita, Escolha. Bora. Vamos lá. Joga aí, Cleitinho, por favor, que a professora Vivi vai achar uma bora, agora. já tô nervosa, que eu não sou boa de achar essas coisas, não. Eu sou boa daquela que você diz assim, tem uma dica, aí você escreve. Poxa, Aí, esqueci palavra o nome. cruzada. Ah, não. Palavra cruzada é essa. Palavra... Não, isso é caça-palavra. É palavra Isso é cruzada. palavra mesmo. cruzada Isso. Isso Caça mesmo. palavras, eu fico nervosa, tá vendo, professor Gilson? Aí, Bota ó, aí, mas Cleitinho. tem uma coisa muito importante que eu esqueci de avisar no começo. Eita. As palavras, elas podem estar formadas tanto na vertical, na horizontal, na vertical ou na diagonal, né? Inclusive também pode estar escrita de trás para frente. Olha, tô né? até o Assim, de trás para reverso, frente né? não. Ela pode estar assim, Reverso, né? no reverso. Vocês sabem de No rede reverso. social, ó. Sabe. Ó. Vocês sabem o que é o reverso? Eu não Eu não sei. fui muito não pra Eu não sei, né? Isso já é da dança, veja, já é outro rolê, outro rolê. Ele já é expansivo. Mas vamos lá. Joga aí, Cleitinho, por favor, pra gente achar. A professora Vivi vai achar outra agora. Olha, eu achei, sim. Achasse já? Achei que eu já tava caçando antes, né? Arrasou. Claro, né? Tu acha que eu vou passar vergonha Arrasou. na TV? Não vou. Olha, presta atenção, vem comigo, ó. Lá na linha, né? Linha C, certo? Certo. Coluna 3. Tem um L. Ah, Depois de um L tem outra letra. Tem que ser, né? sim. Aí tem a linha D. Na coluna 3 ainda tem o U. Já faz o Lu, Lu. que é o apelido do professor Do Luciano. professor Luciano. É um dois. Um dois, é. Tem um Na- bocado. Depois o senhor conta pra gente tudinho os apelidos. Eu vou montar uma aula só com os meus apelidos. Codinomes. Ó, na linha D, cadê? Na linha D, e na coluna 3, o bom é que tá tudo na coluna 3, aí facilitou minha vida. Exato. Tem um, não é D não, na linha E, tem um G. Aí já faz um lug. Lu. Na linha F, e na coluna 3 tem um A. E na linha G, na coluna 3, a gente tem um R. Fazendo o quê? Lugar. Lugar. Arrasei, sim? Arrasou. Gostei que a palavra foi pequena também aí. Foi fácil de achar. Ela tava aqui dizendo assim no começo, né? Eu sou ruim. Eu sou ruim mesmo. Boa de fazer palavras cruzadas.
Sou ruim de achar com essa palavra. Sou ruim. O negócio foi pra tela, achei. Eu sou boa de dominó, tu não traz um dominó aqui. Tá me cobrando já um dominó. Vou trazer um dominó aqui pra você. Nesse rolê eu vou Vou também, trazer um viu? dominó. É. Vou trazer um dominó de língua portuguesa. Eita, gostei. Muito bem. Vou. E ela vai vir comigo. Ó, Oh, então temos lugar. aí lugar. Lugar é um conceito de geografia. De geografia, né? Então vamos agora com o professor Rostinho Lindo. Professor Rostinho Lindo, conta para a gente. Vamos embora. Minha gente, olha aí, eu cheguei, ó, de novo. Na nossa disciplina de geografia, naquilo que a gente tem como nosso objeto de estudo, que é o espaço geográfico. Para a gente compreender o espaço geográfico, as vivências, nós aqui somos seres sociais, então estou aqui convivendo com o professor Luciano, com a professora Viviane, com o professor Heleno, e a gente vai promovendo interações. Mas essas interações não são apenas assim interpessoais, né, com as pessoas, né, que a gente vai convivendo na escola aí, seu coleguinha de classe, seu professor, né? A gente também vai interagir com o meio ambiente, com a natureza. E dentro desse objeto de estudo existem algumas categorias, que a gente vai chamar de categorias basilares da geografia. E aí, tá vendo tudo? Menina, isso Mas aí- é uma explicação. Basilares. Basilar. O Depois eu vou perguntar à professora Vivi o que é que significa isso. E aí, dentro disso, que a gente estuda, né, os pilares da ciência geográfica, vai ter o conceito de lugar. E aí, professor, o que é o conceito de lugar? Bom, pode ser um ponto específico, um ponto geográfico específico, pode. Eu moro numa residência, numa rua X, eu não vou citar o nome da rua, poderia até citar o nome da rua para ficar um negócio diga mais, isso, né? não. Não precisa não, Precisa né? não. Com uma rua, uma rua X, professor Luciano também vai morar numa residência aqui, numa rua Y, assim como a professora Viviane, assim como o professor Heleno, o pessoal da produção, enfim. Cada pessoa tem a sua residência, tem o seu lugar em que mora, o ponto específico, né? Aquela localização que você pega, hoje em dia está prático, né? Você pega os aplicativos, né? Vamos citar? Vamos? Google Maps, né? A gente pode citar, né? Você pega, coloca o endereço da casa de Helena, ele já dá o caminho para você chegar lá, no lugar que ele mora, o ponto específico. E o caminho mais rápido. E o mais rápido, né? Não E o sai- menos engarrafado. Exatamente. Mas dentro da geografia, quando a gente pega o conceito de lugar, também está preso uma coisinha chamada de vivência. A questões de afetividade. Aquele lugar específico que você, por exemplo, gosta de ir no final de semana. O melhor cantinho da cidade. Olha, a várzea. A várzea. Onde eu moro, por exemplo. Exato. O professor Heleno também, né? Várzea, Aí, ó, aí. 2 vazianos. 2 varzianos, né? Que coisa maravilhosa. Então, assim, a afetividade que você vai ter para um determinado lugar. Tem pessoas que no final de semana gostam de ir à praia, outras pessoas mais religiosas, aí vai na igreja, pode ser outro templo de determinadas religiões. Pode, não, eu prefiro comprar a verdura na quitanda do senhor Juquinha. Abrir um supermercado do lado que vende as frutas lindas, maravilhosas, mas tá lá do seu Juquinha que tá vencido a semana todinha, mas você compra só lá porque você tem afetividade pela barraca do seu Juquinha, você gosta de estar ali. Então, quando a gente fala de lugar dentro da geografia, essa questão das vivências. E aí cada pessoa vai ter a sua identificação para um determinado lugar, para uma determinada atividade. Olha só, hein? Que Arrasou, hein? coisa, Muito bem. Arrasou. Se tivesse uma muito competição, bem. acho que Gilson ganhava. Eu fiquei aqui, ó, viajando em outras coisas. Eita. Inclusive, professor, Diga. você falou dessa definição toda de lugar. Uhum. Aí eu fiquei pensando, porque quando a gente fala de lugar e local, no caso, um local... Tu vai lançar essa, é? Vou. Um Oh, local, eu fiquei curioso. Um local. sim. No caso, o lugar tá ligado aí à afetividade. Afetividade, Tá isso. falando de um local, mas um local onde você possui afetividade. Isso, Quando eu exato. digo, tipo assim, só, em tal local, Pronto. seria só para determinar aquele espaço. Isso, Tem nome- um canto tem apego a ele, específico, né? exato. Sem necessariamente precisar ter essa afetividade. Exatamente, que qualquer pessoa pode frequentar. Então, por exemplo, vamos ver, pega um ponto aí específico, sei lá, Shopping Boa Vista.
Aí nem eu gosto de shopping, nem o Luciano gosta de shopping, digamos, né? Nem gosta de shopping, nem a professora É uma Viviane. ficção, né, menino? Exato, e nem Mais professor ou menos. Heleno. Aí a gente, bora ali pegar um almoço? Aonde? Vamos no shopping? Beleza. Aí vai todo mundo pro shopping, ou seja, foi o local que a gente foi almoçar. Sim. A gente não tinha aquele apreço, né, aquela afetividade. Foi um canto específico que a gente foi. Agora sim, Agora vamos no Marco gostasse, né? Zero. Exato, né? Gosto do Marco Zero, Luciano. Marco Zero é legal. Também gosto, né? A professora Viviane também gosta, a professora Helena. Então, ou seja, vamos dialogar lá? Aí já seria o lugar que a gente gosta de ir conversar, porque a gente tem aquela afeição por lá. Ah, bonito, hein? Vocês estão vendo? Quase Exatamente. poético. Vocês estão vendo? É sobre isso. E isso é só uma parte, né? Que a gente está dialogando aqui, mas dentro das nossas disciplinas, né? Especificamente, vocês vão poder entender isso muito mais a fundo, né? Poder entender todo esse conceito e, inclusive, tirar essas dúvidas, né? Já lancei uma aqui pro professor Gilson e vocês podem lançar pra gente a qualquer momento. Não é não? Pode. Vamos agora para o professor Luciano. Aí Vai procurar agora. E eu procuro, né? eu já Mas vai lá, professor. achei uma palavra. Eita. Esse povo é Opa. muito... Olha ali, ó. Na linha H de hoje, coluna 2, tem um L de Luciano. Eita, tem medo. Olha. Eita. Ainda na linha H, vai estar tudo na linha H. Tu tá Tudo na linha H. H2, homem? Ah, H2, L de Luciano. H3, U de uva. Porra, Lu. Aí LU já é Lu de Lu de Luciano. É mesmo. De Lu, Lulu. Sério, Lulu nem tanto, eu não gosto tanto muito desse apelido não, porque me disseram uma vez que Lulu era nome de cachorro poodle. Ai, meu Deus. Aí eu digo, aí enfraquece a amizade. Eita né? mesmo, chega Lulu, Chega Lulu, aí vê, eu já não sou alto, né? Pequenininho, e com o nome e apelido de cachorro poodle, o negócio não dá muito bom. Até daqui a pouco, Lulu, feito o professor disse, é complicado. Mas voltando pra lá, pro caça-palavra, continua, ó, na coluna 4, linha H, tem um T. Na coluna 5, linha H, tem um A. E na coluna 6, também linha H, tem um S. Lutas. Lutas. Embora Dias de lutas. a gente passe por dias e em cada dia as suas lutas, Isso. mas luta é um conceito da educação física, né, professor? E aí? O Exatamente. que é que os alunos vão lutar esse ano aqui junto com a Educa Contra o quê, Recife? né? Vai ser luta em cima de É de batalha. Eita! Mas no final o que importa é que a gente vai vencer, né? As lutas são aí um conteúdo da educação física, né? Que faz parte aí de um universo grandão, né? Eu sempre gosto de dizer que existem os esportes de combate e existem as lutas, né? Que são conceitos que se misturam, mas que são diferenciados porque nas lutas a gente consegue ver mais um pouco do conceito mais a fundo, né? Da forma de vida, né? Como é que as pessoas vivem aquelas modalidades. Quando vocês assistirem filmes, por exemplo, que trata de alguma arte marcial, né? Kung Fu Panda, tem diversos outros, que tem alguma arte marcial, alguma luta envolvida, vocês percebem que não se trata só da técnica, só da tática, mas sim de um estilo de vida, de uma forma de organização ali, daquelas pessoas, daquela comunidade. Eu sempre digo, eu aprendi muito, né? Eu vim aí de um esporte que é o judô, e eu consegui aprender muita coisa baseado no que era pregado, né? Desde que o judô ele surge. Então aí dentro das lutas a gente vai ver tanto essa parte dos esportes de combate, que são as competições especificamente, né? Mas também como elas se envolvem na nossa vida como uma prática corporal ali, no caso de combate, né? Então eu até aprendi hoje, né? Quando a gente for falar de lutas, né? É assim, eu aprendi com Késia hoje mais cedo. Agora eu estou com Liza, mas eu aprendi com Késia. Quando a gente for falar de lutas, a gente vai aí usar esse sinal. Então vocês já aprenderam aí. Mas lutas a gente pode falar de tanta coisa, né? Dias de Se a gente tira da educação física,
a gente consegue levar para vários lugares. Inclusive, quando a gente vai falar de história, né? É isso O mesmo. professor Luciano tem mais propriedade, mas a gente estuda a história e vê a quantidade de coisas que foram conquistadas através das lutas, né? Quando a gente fala das lutas sociais, Lutas aí, de classe, lutas de né? classe. Lutas de gênero. As lutas mesmo, né? Como As o batalhas. esporte, as batalhas, né? Tinha no Império Romano os gladiadores lutavam entre si, né? Para alegrar ali o imperador e a multidão. Eu fiquei Então- pensando, professor Heleno, se eu falando aí de luta, mas luta é um esporte? Sim, também. É também, né? Também. Porque na minha cabeça é como se fosse dividido. Não sei por quê. Eu acho que é porque, como talvez tenha pouca luta nas Olimpíadas, por exemplo. Eu só lembro do judô. Não sei se tem uma outra luta nas Olimpíadas. Judô. É como se fosse separadinho, né? Karatê, Mas Taekwondo, tem o karatê, taekwondo, Taekwondo, boxe, né? karatê, né? tem a Tô esgrima. pensando em assistir mais Olimpíada, né? O boxe. Tem a esgrima. Mas sabe o que acontece? Mas aí a professora Viviane está tocando num ponto muito importante. Muitas vezes a gente não tem acesso a essas competições porque elas não são tão divulgadas, né? A mídia, ela muitas vezes foca mais naqueles esportes Coletivos. que são coletivos e que são mais consumidos, né? Porque o que acontece? Numa competição de judô, ela tem um determinado tempo, mas ela tem diversas lutas que acontecem ali para você poder acompanhar o desenvolvimento daquele atleta. Então, para uma programação de TV, de repente não é tão atrativo, né? Não dá para encaixar muito bem. Então, acaba que essas modalidades ficam um pouco mais ali afastadas. Mas aí nas lutas a gente tem meio que essa divisãozinha mesmo, né? Porque tem algumas práticas, o Tai Chi Chuan, por exemplo, é uma arte marcial que ela não tem ali uma intenção de competição. Ela pensa mais no lado da consciência corporal, né, do relaxamento, do equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, diferente, por exemplo, do boxe, que pode ser praticado tanto como um hobby, como uma prática de exercício físico, como também pode entrar dentro das competições. Entendi. Por isso que a gente tem ali o conteúdo de lutas especificamente, que é onde a gente consegue levar mais para esse lado da vida, né, do estilo de vida. E a gente tem uma outra categoria que são os esportes de combate, que é quando a gente fala dessas lutas envolvidas dentro do mundo do esporte. Entendi. Envolve competição, Show de né? bola. Muito bem. Viram aí muita coisa, né? Muita coisa assim, ó, pra gente aqui. Palmas. Foi bonito, foi bonito. Conteúdos, foi lindo. Tua vez. Minha vez, né? Isso. Eu tenho que escolher agora. Faltou Tenho que escolher só né? uma. Faltou só uma. Tá faltando apenas tu que uma. lute, Joga aí, tu que porque eu- lute. Eu vou dizer que eu não sei não, tá não, viu? Vou procurar agora. É, viu? Tu que lute pra achar. Eu até achei, mas eu acho Qual é a palavra o primeiro? T Vamos já lá. ajuda, A narrativa né? já foi, é tempo, O né? T já ajuda, né? Então, eu vou dizer pra vocês que estão em casa. Sempre que eu tô jogando caça-palavras, quando eu vejo a palavra, eu vou procurar a primeira, né? Sim. Então, todos os lugares onde tem T, Onde tem T, eu a gente vou vai procurar pra ver se dá pra formar. Então, ó, tem um T ali no D, na coluna 1, mas não vai pra canto nenhum de tempo. Deixa eu ver onde tem mais outro T. Tem o T Tem no... um T na coluna 4, né, na linha E. Isso. É, mas também não vai pra não canto vai nenhum. pra canto nenhum. É, tem outro na linha Onde é que F. tem outro? F7. Na F7 tem um T, mas a gente olha ali pra tudo que ela... E... Não. Tem não, dá pra Não. canto nenhum, Tem, não. Dá pra é, canto nenhum, não. Eita. eu acho que teve um probleminha aí. É, eu acho que foi Eu um também problema tô achando, de digitação hein, ali. Seria o T da coluna Seria o do F mesmo, né? F8. F7. 7. F7. pra cima. Pra cima, né? T-E-M-P, mas ficou ficou tempi. um Tempi. tempi. Acho que foi digitação ali. Vou descobrir agora, que eu vou passar, que a gente já tá na última palavra. Vou chegar aqui. Olha aí. Isso é a malícia ali. Mas é aí, ó. Na linha F, coluna 7. Então, subindo aí, ó. O T Tempo. na linha F, o E na linha E, o M na linha D, o C na linha P e o B e o O na linha B. Isso. Todos na coluna 7, de baixo para cima, formando a palavra Tempo. 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 Muito E aí, bem. agora a gente vem Eita. para a explicação de
tempo. Tempo pra mim já é de cara história, né? Eita, Aí vários isso aí. tempos diferentes que a gente vive. Eu acho que é isso, né, professor? Presente, Diga É lá. passado, mais ou futuro. menos isso isso. O tempo, ele é assim, o professor Gilson, ele falou, né, que o lugar é uma categoria Basilar. gravei, ó, categoria basilar da geografia. E o tempo, ele é mais ou menos a mesma coisa, né, para a história. A gente, desde que a gente surgiu na face da Terra, enquanto seres humanos, a gente vai aprendendo ali a contar o tempo. Primeiramente, as pessoas, elas contavam a transição de dia e noite. Aí contavam, por exemplo, a época onde você tinha, de quantos dias você tinha uma lua cheia. Aí, com o caminhar aí da humanidade, então foram criando métodos, né, de contagem do tempo. Então pegavam pedrinhas e iam colocando uma em cima da outra, uma do lado da outra, para contar os dias e as noites. Os seres humanos criaram, por exemplo, um relógio solar, então um instrumento lá de pedra, né, com uma paletinha assim meio triangular, que na medida que o sol ia passando, eles iam formando ali as horas do dia. Então o tempo, ele é importante para a história, né? Ao longo do tempo, a gente entende que os seres humanos, eles vão deixando ali as suas marcas, né, ao longo nas sociedades, né? Então o tempo vai ser uma categoria importante quando a gente for estudar a história. A gente vai dividir o nosso estudo da história, por exemplo, no 7º ano, a gente vai estudar o período da história que a gente chama, né, de Idade Moderna. Na verdade, a gente vai pegar ali do finalzinho da Idade Média e vai até a transição para a Idade Moderna, estudando todo esse período de mais de 1000 anos de duração. Então aí, ó, essa contagem, né, de segundos, minutos, dias, semanas, né, meses, Isso. anos, né, e por aí vai. Ela orienta o historiador, né, quando ele vai traçar uma linha temporal ali para falar a respeito de um fato. Mas o tempo também está ligado à geografia, né, professor? Era Tá, isso que eu tava sim, pensando. justamente. Tempo, né, a condição atmosférica. Atmosférica, Quando exato. eu digo, vai me corrigir se eu estiver errado. Tá bom. Quando eu digo, eu estou saindo de casa, aí minha mãe diz, leve o guarda-chuva que vai chover. Aí eu olho para ela e digo, mas manhã eu vou levar não, o tempo está ensolarado. Aí eu não levo a sombrinha ou guarda-chuva. Resultado, É chuva. passou um tempinho, fechou o tempo, chuva. Isso. Chego em casa como, professor, como minha avó dizia, igual um pinto molhado. Ensopado de água. De água. Porque o tempo está ligado à geografia, né? A exato. condição da Da atmosfera. atmosfera. não é isso? Que o pessoal confunde muito isso, professor. Exatamente. De né? tempo, o conceito de tempo e clima. Exatamente. Aí é bem comum essa situação que o professor Luciano colocou, alguém dizer, eita, o clima agora tá chuvoso, o clima mudou, Tá saiu errado. de sol para chuva. É erradíssimo. Aí por que erradíssimo? O tempo vai ser justamente esse estado momentâneo. Se tá chuvoso, ensolarado, É tempo. nublado, tudo isso é tempo. Para a gente estabelecer o clima de um determinado local, região, a gente tem que passar 30 anos. Que é observa- outra o mínimo, questão viu? do tempo, né? Exato. Aí é um tempo que a gente chama de cronológico. cronológico, exatamente. Porque é uma coisa que eu ia falar, professor. A gente tem o tempo ligado, né, à cronologia, Sim. que é importante para a história, mas esse tempo cronológico, ele leva ao desenvolvimento de uma outra categoria, que é o que a gente chama de tempo histórico. Isso. Então, ao longo desse tempo, a gente vai concentrar os estudos da história. Exatamente. Quando falar em tempo atmosférico, é com o professor Gilson. Isso. Se falar em tempo biológico, por exemplo, aí já não é com nenhum de nós aqui. Vai ser com a professora de ciências, que Exato. no caso poderá ser a professora Isabel, Isabel, ou a professora Cláudia. Cláudia. ou até Isso. mesmo a professora Carol. Carol. É? Por que não, né? Mas se a gente for falar de tempo psicológico, que também tem esse, ó,
o tempo que leva, por exemplo, para a gente aprender um conceito. Então, o professor Gilson, ele pode aprender, certo? Um passo de dança ensinado ali pelo professor Heleno, num tempo de 5 minutos. Sim. Mas aí, eu sou mais desengonçado, eu vou levar meia hora. Isso. Então, é um tempo de aprendizado. E quando a gente fala do tempo de aprendizado, a gente lida com todos os professores e Exato. professoras, mas lida também com a nossa colega da educação especial, Patrícia, Isso. que é psicóloga. Sim. É? Tá tudo Então é ligado. isso. Exato. Aí, como eu tinha falado, é 30 anos, gente, observando os estados momentâneos para estabelecer o clima Um do padrão. local. Exato. Cria um padrão, né? Isso, exato. O que é que mais aparece naquele intervalo? Estabelecer o clima. Ensolarado. Então, o clima será quente. É isso? Exato. Muito E tem uma bem. música que diz, o dia tá lindo, clima ensolarado, é alguma coisa assim. Tem que É, aí Ai. a música já começou cantando errada. Ai. Vai. Ó, Mas é isso. E até digo uma coisa, viu? O tempo tá ligado aqui, porque eles falaram ali das disciplinas, e eu tava aqui pensando, Na né? minha também. No tempo verbal, né? Tempo verbal, a gente tem o próprio tempo dentro da narrativa, que a gente precisa situar, né? Os personagens, a ação dentro dessa construção. Então, a gente tem tempo em todos os lugares. Tudo isso todos os porque lugares. tempo é polissêmico. E falando ainda em tempo, Diga. a gente chegou no tempo da Késia. E ó, no lado aqui É, agora, exato. ó, aqui, ó, no cantinho aqui, Olha, Ó, Karen aqui agora. chegou agora o tempo da Karen, a nossa Ah, intérprete de Libras, Linda, maravilhosa, que perfeita. assumiu aí, ó, o lugar. Certo? Tudo tem tempo, Ô, né? Tudo rapaz. chegou, a gente tem tempo de aula também. Exatamente. Aqui estabelecido. Tá né? avançando, né, o nosso. Tá avançando, mas tá tudo certo. Então, vocês já viram aí, ó, conferido o gabarito? Confiram que a gente acertou, viu? Esperamos que vocês tenham achado. aí Até que a quando gente errou, acertou. professora Helena acertou. Exato. Até quando errou, acertou. Vamos pro Logo na próximo. minha vez, Já pensasse. tava já pensado. Isso é o que chama, sabe de quê, professor? Ah, DO, defeito de operador. O camarada que operou ali, ele errou um pouquinho ali no O, aí, mas aí teve a mágica. é. É, aconteceu. Mudou pro gabarito, o I virou Virou. O e ficou tudo certo. Será que a Todo gente mundo tá pronto pra entendeu. outro? É o que É por importa. isso, A, E, I, O, U. Foi só um probleminha ali Eu tô, no eu tô, tempo. eu tô vendo tu na tentando se organização. justificar aí. Vai, continua. Vamos pro próximo. Mais um aí. Ó, agora nós temos as palavras paisagem, jogos, notícia e fontes. E aí, professora Viviane? Peraí, disse que foi rápido demais, tô nervosa. Como É, aí? vamos Paisagem, devagarzinho, vamos paisagem. devagarzinho. Jogos, Aí, agora- notícia e fontes. Eu já achei um. Devagarzinho. Diga lá qual foi. Então Já comece, achei. professora. Eu já achei Nossa. jogos. Vamos embora. Ó, na linha B, na coluna 6, a gente tem um J. Isso. De joia. Aí segue. Isso. O Luciano mandou essa de tacar uma palavra pra cada letra. J de Juninho. J de Juninho. Que agora é Davidson, né? É. Chegou o tempo até de Juninho. Juninho. Na linha B, Até a produção trocou. na linha B, na coluna 7, nós temos um O. Ainda na linha B, na coluna 8, nós temos um G. Já faz um jogue. Um jogue. Na linha B e na coluna 9, a gente tem um O. E na linha B ainda, na coluna 10, a gente tem um S, formando a palavra Jogos. 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 O Boa. que estamos fazendo agora? É, jogando. Jogando. E após quem tá em casa, vocês aí, eu tenho certeza que se eu não falasse nada aqui, vocês iam saber de muita coisa. Porque jogos tem a ver com educação física. Educação física. É isso, na disciplina, no conteúdo de jogos, né, na educação física, vocês podem dizer assim, professor, mas nem precisa, o senhor vai dar aula de jogos, eu vivo jogando. Você joga jogos eletrônicos, mas eu duvido que vocês que estão aí em casa, eu duvido não, quando eu duvido nada desse Duvida não, menino. mas eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem qual foi o primeiro prêmio dado em uma competição de jogos eletrônicos. Também não sei não. Faça Foi a um mínima joystick. ideia, professor. Alguém? Tenho Foi um joystick. nem noção. Não tenho nem palpite, viu? Sei não. Foi. Foi uma revista, uma assinatura, na verdade, na revista dos Rolling Stones. Eita! Olha, Tome Eu tô tempo tentando aí. entender o que é que uma coisa tem a ver com a outra. na primeira competição de jogos, Ah,
na época. Mas por que o prêmio foi a revista? Era uma assinatura na revista. Ah, porque Que a é uma cara, revista né? Era cara. revista cara. Ah, entendi. Não tinha prêmios em dinheiro, não tinha prêmios tipo... Todo mundo vai queria ganhar ter a tablet, revista. um computador, não tinha na época. Aí, o que eles podiam fazer? Ah, Colocar algo 450 que era milhões na de Mega muito da valor Virada. Isso. para poder fazer com que as pessoas fossem lá jogar, se dedicar para ganhar. Hoje em dia equivaleria a uma assinatura de um streaming. Exatamente. Ah, seria top. Ou a, sei lá, não sei quantos R$ 1.000 aí que tem nas competições. Então, no conteúdo de jogos, a gente não vai só aprender a jogar, a gente vai aprender um pouco sobre a história, né? Como é que esses jogos surgem, como é que eles se dividem, porque vocês são feras, craques, que eu sei aí, na parte dos jogos eletrônicos. Sabem mais do que eu, inclusive eu tenho certeza. Mas talvez muitos de vocês nunca nem tenham jogado um caça-palavras. Pode ser. É muito provável. Inclusive, se tiver algum de vocês aí que nunca jogou, contem pra gente. Professor, nunca joguei, mas vou jogar. Ou então joguei com o senhor. E dizem que é muito Vocês, bom pra né? memória, né? Dizem que é muito bom pra gente exercitar aquilo que a gente aprendeu, exercitar a leitura também. Sim, Paciência. porque a gente vai lá procurar, né, ali direitinho. O nosso cérebro, às vezes, ele consegue muito rápido, né? Mesmo que a palavra esteja ao contrário, você consegue ali raciocinar. Então, durante o jogo, a gente está trabalhando diversos aspectos, né? Tem a parte do jogo que trabalha a parte física, tem a parte do jogo que trabalha mais a parte intelectual, tem a parte do jogo que trabalha os dois ali em conjunto, né, ao mesmo tempo. Não tem muito como trabalhar isolado demais, né? Mas tem às vezes o que se sobressai. Um é mais intelectual, o outro é mais corporal. Então tem essas diferenciações, né? Cada tipo de jogo tem seus objetivos diferentes, suas formas de jogar, né? A questão das regras que se diferencia dos esportes. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ver dentro do conteúdo de jogos. Regras que são coisas que sempre dão confusão. Isso é uma confusão. E, na verdade, existem para evitar a confusão. Exatamente. Então, já que fui eu agora que falei, eu vou escolher. Não, menino, já que tem que ser um de lá. Não fui eu que achei a palavra, tem que ser é porque eu um de lá. escolhi para um deles mesmo falar agora. Ah, é? Ah! Eu vou pegar aqui paisagem, né? Que paisagem pra mim, na minha cabeça já tá ligado aí. Ah, porque eu fiquei por último toda vez e errei. Tô com trauma. Ah, entendi. É vingança. Ó, mas deixa eu ir lá procurar paisagem, né? Eu já tenho que procurar, como já disse a vocês, primeiro a letra P. Então, já vi alguns P's aí, mas não sei onde tá o restante. Tá difícil paisagem. Bora Só lá. quer paisagem. Eu achei. Achasse? Já achou, foi? Olha. Então diga, professor, vá. Você que já achou. Tu achou paisagem Linha onde, J, coluna Linha J. 10, tem um P. Sim. Segue voltando. É verdade. Olha o reverso aí, ó. Ao reverso, Olha o reverso. paisagem ali, ó. Menino, na e eu tava linha vendo, J, do 10, voltando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Isso. Paisagem. Boa. Eu só ia ler Exato. mega alguma coisa. Aí, professor. Bora lá, né? Paisagem. Vamos desvendar a paisagem, né? A Vamos E aí, saber o que Gilson? é paisagem agora, né? Conta. Bora lá, né? A paisagem ficou, por um certo tempo, limitada apenas à questão visual. Então a gente chega aqui em determinado lugar, determinada situação, mais variado tipo de lugar. Por exemplo, aqui onde a gente está, nós estamos aqui nos estúdios e através da visão a gente consegue aqui, ó, ver a paisagem. A paisagem observada. A paisagem através da visão, exatamente. Mas, ao longo dos anos, o conceito ele foi aperfeiçoado e foi agregado a ele a questão de percepção. Então, quando a gente fala de paisagem hoje na geografia, é a questão visual e também de percepção. E aí, como é que a gente vai perceber esse espaço? Não limitados apenas à questão visual. A gente pode perceber o espaço, o determinado lugar que a gente está, através dos demais sentidos.
Se tiver uma venda aí, a gente pode até fazer um teste aqui, quebrar um pouco a estética, que na geografia a gente quebra a estética do negócio, O que é né? que tu vai Vamos fazer? fazer aqui um testezinho, vamos colocar para a prova, bora lá. Lá vem Vamos Jesus, lá, vamos mudar lá, a paisagem. vamos lá. É porque todos os dois aqui, igual a mim, e até o professor Luciano, utiliza óculos, né? Ah. Mas se a professora Viviane, Ah. por gentileza, poderia retirar os seus Olha, óculos. já não enxergo mais. Pronto. Aí eu vou agora vendá-la a senhora, viu? Através. Meu Deus do céu. Com Isso licença, não estava tá? programado, professor. Não, Já não tô estava. nervosa. Vá. Vou aqui devagarzinho vendar. Aí o professor Luciano agora vai escolher um objeto qualquer para colocar aqui na frente da mesa da professora Luciana. Deixa Da professora eu Luciana. ir. Da professora Viviane. Vai lá, professor Deixa Luciano. eu ir. Escolhe aí um aqui. objeto, coloca Professor, aqui. Helena, não me abandone não, viu? Tô aqui, Aqui tô tudo aqui, pode do seu acontecer. lado. Tenha medo não, tenha medo não. Que professora. Pronto. Certo. É pra adivinhar, é? E agora, através do seu Tato. Ai, Deus. comece a observar e a perceber o objeto que está na sua frente. Ah, Já identificou, identifiquei. professora? É meio sólido? Do que É se trata? É sólido, né? É uma Sólido. garrafa. Olha só. Aê! Olha só, hein? Olha aí, ó. Através do Inclusive tato, minha. ela conseguiu perceber a garrafa. E isso não se limita apenas à visão e ao tato. Através do olfato, a gente não consegue perceber os odores. Sim. Isso é mais cheiroso, né? Aquela coisa toda. Se eu sentir Exatamente. cheiro de lavanda, já me lembro logo a professora Vanessa de História. É. Olha licença. só, né? Não, perfume assim, a gente entra na sala Olha, 28. Aí quando chega na sala 28, tem um perfume É. mais no ar, assim, Mais bem doce. impregnando o ar. O professor Gilson chegou, porque o bicho ele não bota perfume não, ele toma banho, viu? Eu gosto que vem trabalhado no perfume, viu? Aí, através da audição, a gente também consegue perceber, através dos barulhos, dos sons que os ambientes Mas deixa eu promovem, a gente vai percebendo a paisagem e também pelo paladar, né? Esse é um negócio mais docezinho, mais azedo, né? Ó, chega, espalha o caos e vai embora. Então a paisagem é isso, gente. A gente pode observar e perceber. É percepção daquilo que está ao nosso redor. Show? Interessante, Muito né? bem. É bem mais amplo do que a gente imagina, né? Porque quando eu falo em paisagem, eu sempre lembro de um quadro. Uhum, Sabe isso. os quadros nos museus que tem sempre não, né? Mas muitos têm paisagens, né? De lugares da natureza, né? E eu sempre penso dessa forma. Mas é Eu interessante, aprendi, né? É amplo, né? eu aprendi que paisagem era qualquer imagem que a gente pudesse visualizar com um simples olhar. Isso também. Bonito. Mas essa definição ela é mais interessante, porque, por Sim. exemplo, quem não consegue enxergar, como é que vai visualizar a Já paisagem? percebe de outra maneira. Aí já percebe a partir do tato, né? Uhum. A partir do olfato, Da né? Da audição. Ele é muito mais sensorial, É, né? exatamente. Dá para explorar os sentidos de forma muito ampla. E a gente Muito pega a bem. relação do tempo, né? Porque as definições, elas Vão vão sendo mudando de alteradas acordo com o de tempo. acordo com o Então, tempo. de repente, os teóricos que estudavam lá sobre essa questão da percepção aí da paisagem, eles tinham dito, ó, as pessoas com deficiência visual, né? Como é que elas Isso. percebem uma paisagem? Então aí a gente faz essa ligação, a gente não, né, eles? Essa ligação com outros sentidos. E isso né? a gente liga com Isso. a história também, porque a gente observa que ao longo do tempo, a cultura, as ideias, as sociedades, elas vão se alterando. Então, na nossa sociedade atual, existe uma preocupação muito maior, justa e necessária. Necessária e também fundamental com a inclusão. Sim. Sim. Nesse sentido, olha, se adequou o conceito de Paisagem. paisagem, pensando nas pessoas que têm deficiência visual, Isso. deficiência auditiva. Então, por exemplo, a gente apresentou a Karen. Karen, nossa intérprete de Libras, que ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis junto com toda a equipe de Libras para os nossos alunos e alunas que têm deficiência auditiva. Quando a gente faz a audiodescrição, a gente está pensando nos nossos alunos que têm deficiência visual. Mas isso por quê? Porque ao longo do tempo, as sociedades elas vão evoluindo e
pensando nessas questões. Os Muito bom. discursos vão mudando também, né? Exatamente. Porque muita coisa precisa ser construída com o tempo. E às vezes os conhecimentos eles não chegam todos de uma vez, né? Exatamente. Eles são aprimorados. Exatamente. Vocês viram, né, que uma palavrinha aqui rende pão, É. tá muita, né? Vai Então, tu, ó, Gilson. nós temos duas palavras pra gente acabar, e inclusive falando em tempo, É, nosso tá tempo esgotando. Então vamos para as duas palavras que faltam. Eu achei ao uma, mesmo viu? tempo. Qual foi a que tu achou? Eu achei ali, ó, G10. Olha o G10. F que surgiu no G10. Eita. Olha, E aí só é subir, né? vai subir. F. Eu achei uma também. Achou também? É ali, ó. F. Aí vai subindo, né? F10, E10, D10, até o C10, formando ali a palavra fontes. Fontes, olha. Olha Exato. aí. E eu achei notícia. Mas se eu disser que eu já perdi, vocês acreditam, né? Mas eu achei, eu vou achar de novo. Ah. Cadê? Notícia. Notícia. Minha gente, eu achei agora. Ó, Ali, ó. G linha também, né? 7, Não, não é não. Linha 7? Linha C, coluna 7. Ah, Aí depois, ó. mas também. Ah, ó, mas ela bem tá na diagonal. Diagonal. Aí, Essa foi diagonal. difícil, viu? Ó. Da linha C, coluna 7. Aí né? D, Aí, D, linha C. É, aí até a linha Coluna I, 6. coluna 1. Isso aí. Notícia. Isso mesmo, notícia. Até isso aí. Fontes Vem aí de numa notícia. diagonal. Que da deixa a direita pessoa para a tontinha. esquerda. E é isso, notícia. Inclusive, a gente pode fazer assim, professora. A gente começa pelas fontes, porque as fontes geram Geram o notícia. quê? Exatamente. Olha! Veja, a fonte, ela é uma coisa importante, não somente para a história, mas a gente já viu, para a língua portuguesa também, certo? Para os profissionais do jornalismo, certo? A fonte, ela seria aquele objeto, aquela história, aquele registro, né? Isso falando no campo da história, né? Que é utilizado quando o historiador ele está compondo ali a sua narrativa sobre os fatos. A professora Vivi falou em narrativa. A gente viu que a narrativa também está ligada, né, à língua portuguesa e à história. Então, ó, quando, digamos que eu vá escrever um texto falando sobre como era a vida dos nossos ancestrais na pré-história. Aí eu vou dizer, os seres humanos viviam em cavernas. Como é que eu posso afirmar que eles viviam em cavernas? Porque a partir de estudos, de pesquisas, de investigações de determinados profissionais, nesse caso os arqueólogos, começaram a explorar cavernas e viam que nas cavernas tinham pinturas, registros, que com a ajuda de outros profissionais, como por exemplo do campo da ciência, tirou um pedacinho ali da pedra, fez um registro e disse, essa tinta aqui ela data de 30 mil anos atrás. 30 mil anos atrás a gente entende que os nossos ancestrais eles eram pré-históricos. Então na pré-história, os homens e mulheres tinham o hábito de pintar cenas do cotidiano nas cavernas. Como é que eu descobri isso? A partir de uma fonte inicial, que foi a pintura. Mas a fonte pode ser uma pintura, um texto, um testamento, um documento, um livro, uma lenda. Todo mundo aqui já ouviu falar na história da Chapeuzinho Vermelho. Sim. A história da Chapeuzinho Vermelho conta que ela foi levar, bem rapidinho para a gente passar para a professora Vivi, foi levar comida para a vovó. No meio da floresta tinha o lobo mau que comeu, se alimentou da vovó, engoliu a vovó, e quando ela chega lá, tá no lugar da avó, tá o lobo. E a história vocês sabem. Mas essa história, ela era contada inicialmente para impedir que as crianças, mais desavisadas, aquele menino mais abestado, ele entrasse no meio da selva, da floresta, que era cheia de lobo, e não morresse ali vítima de ataque de animais. Então veja, essa história, ela é uma fonte utilizada para um relato, e a história lida com isso. Isso.
Mas e na língua portuguesa, professora? A notícia, né? A É, notícia. a Ela é baseada em uma fonte, né? Isso, que vai dar origem à notícia, que é um gênero textual que a gente utiliza para relatar aquilo que aconteceu no nosso cotidiano, na nossa cidade, no nosso país ou no mundo, para manter a gente informado sobre tudo que está ao nosso redor. E por isso que é importante ter fontes confiáveis para a gente ter notícias confiáveis também. Também. Exatamente. E evitar aí as famosas Fake Fake news. news. Aqui na EMAD, às vezes a minha fonte de informação é o professor Gilson, às vezes é a professora Yolanda, às vezes a fonte de informação da gente aqui é a gestão da escola. Quando vem dar um aviso, E né? às vezes a pesquisa. E a pesquisa. Essa pesquisa. Exatamente. É. Então, galera, é isso. É, Vamos deixa ir nos pra lá. despedindo desse início de ano, né? A gente espera que vocês tenham gostado do joguinho aí que a gente fez, né? Espero que vocês se divirtam jogando, assistam mais vezes lá no YouTube, fiquem à vontade e nós encontramos vocês aí nas próximas aulas, né? Dessa vez cada um na sua disciplina e de forma mais específica. Isso. Obrigada à equipe. É que já vem carnaval aí, minha gente. Obrigada à Tá equipe perto de do carnaval, Libras, é. as meninas que fizeram a tradução, É. cheiro. Só É, esperando pois é. agora o Hoje tivemos carnaval. Kézia, Kézia, tivemos Karen Liza. e tivemos Liza. Maravilhosa. Né? Então, Isso aí. 3 aí. E ainda temos Isa e Perfeita, Cleitinho ou perfeita. João, como Produção. vocês quiserem ali. Juninho, meu xará. É Davidson agora. E agora tá Davidson. E agora tá Hoje Davidinho. tem gente demais, né? Então é isso, galera. Um cheiro. Tchau, tchau, Até a pessoal. próxima.